Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por tudo que o Senhor já tem nos dispensado esta noite. Quem diz amém? Amém. E eu gostaria de convidar a igreja do Senhor para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 40, onde pela última vez, quando o nosso pastor nos concedeu a oportunidade pela escala, nós estivemos meditando juntos na palavra do Senhor. Salmo de número 40. Vamos ler apenas os 5 primeiros versículos, meus irmãos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Quem diz amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, em oportunidade anterior que o Senhor nos deu por meio do pastor da igreja, nós estivemos meditando neste salmo e falando sobre a espera no Senhor. E falamos que esperar aqui neste salmo é uma espera não por algo, mas na Bíblia o verbo esperar no Antigo Testamento, principalmente no livro dos Salmos, é um esperar em alguém ou algo de alguém, aguardar em alguém ou de alguém alguma coisa, olhar para alguém procurando ver ou receber alguma coisa. E nós dissemos que a ênfase está no alguém que se espera, na confiança que se tem nesse alguém. E aqui no Salmo 40 fica claro quando o salmista dá o seu testemunho da sua experiência com Deus. E como é que diz, meus amados? Esperei com paciência no Senhor. Ele não se preocupa em nos dizer o que esperou do Senhor, mas ele diz, esperei no Senhor. E como resposta ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem diz amém? E nós vimos que a espera é uma atitude espiritual que está fundamentada, está baseada na palavra de Deus. E vimos, amados irmãos, que o crente nunca deve desanimar de esperar em Deus, porque em Deus só há certezas. Em Deus podemos passar o dia todo esperando. Aleluia. E nós vimos na semana que falamos este assunto que enquanto esperamos, Deus está preparando, Deus está trabalhando. A Bíblia diz que nunca se ouviu falar em um Deus semelhante a ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. E vimos que o trabalhar de Deus não é por aqueles, não é no lugar, não é substituindo a pessoa, mas é no sentido de ajudar a pessoa.
no sentido da pessoa que espera. E Deus está trabalhando, enquanto nós estamos aqui esperando ouvir a sua voz, Ele está trabalhando para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. E vimos que devemos esperar que aquilo que no mundo espiritual Deus já se determinou a fazer, seja estabelecido no mundo material. E nós exemplificamos com Jesus, não é? Jesus, o Senhor, por meio do anjo, já havia anunciado o seu nome. Será chamado Jesus, pois salvará o povo dos seus pecados. E só depois é que no mundo material, quando ele é circuncidado e levado ao templo, é que lhe dão o nome de Jesus. E vimos em Hebreus capítulo 10, versículo 11 ao 13, que quando o Senhor se assentou à destra do Pai, o Pai disse para ele: tu és meu filho, eu hoje te gerei, senta-te à minha direita, até que os teus inimigos sejam colocados por escabelo dos teus pés. E Hebreus capítulo 10, versículo 11 a 13, diz que ele está sentado à direita do Pai, esperando até que os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Então vimos que o princípio da espera em Deus, ela é praticada no mundo espiritual e é também necessário no mundo material. Quem diz amém por isso? Tem coisas que para Deus já está feito. Eu vou repetir. Tem coisas que para Deus já estão feitas. Agora, o que está sendo preparado somos nós. Quem diz amém por isso? Por isso devemos esperar no Senhor. Agora, meus amados, o segundo tópico que queremos meditar esta noite, se o Senhor nos ajudar, é o seguinte: quem espera no Senhor, aguarda o tempo determinado do Senhor. A espera, como atitude espiritual, estamos falando, não é uma espera genérica, mas é uma atitude espiritual em Deus. A espera envolve dois elementos: o tempo e a alma. O tempo, ele é transcendente a nós, ele está além de nós. E a alma, ela é imanente a nós, ela está dentro de nós. E a nossa espera em Deus envolve estes dois elementos. Diga comigo: o tempo e a alma. E se Deus permitir, nós falaremos sobre o tempo da espera. O tempo da espera no Senhor é o tempo dele e não o nosso. Devemos esperar no Senhor porque ele é o Senhor do tempo. Ele é quem governa o tempo. Ele é quem manda no tempo. Ele é quem dispõe o tempo. Ele é quem estabelece o tempo. Ele é quem marca o tempo. Abra a Bíblia, por favor, em Daniel. Nós vamos usar bastante a Bíblia, como sempre faz o nosso pastor. Capítulo 2, Daniel, capítulo 2, versículo 14. Todos nós conhecemos no livro de Daniel a história do profeta e do rei Nabucodonosor, quando teve um sonho e esqueceu o que havia sonhado. E ele pede a Arioque que chame os magos, os astrólogos, para adivinhar o seu sonho. E quando eles chegam, eles não sabem o que o rei sonhou. Tampouco podem dizer o que o rei sonhou. E o rei então decreta que sejam mortos, todos nós sabemos essa história, decreta que sejam mortos todos os magos e astrólogos. Nos diz o versículo 13 que quando houve esse decreto, versículo 14,
Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, versículo 15, disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa? Veja, a questão de tempo está envolvida aí, a temporalidade. Por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse o quê? Para que lhe pudesse dar a interpretação. As coisas de Deus precisam de um certo tempo. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, foi comunicado a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus de onde? Dos céus. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade, temporalidade, a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Agora veja, e ele muda, ele desafia, ele altera, ele transforma, ele salta, pula por cima dos tempos, ele descarta, ele demite o tempo, ele transporta o tempo, ele remove o tempo, ele transfere. E as estações, ele remove os reis, ele transfere os reis, ele derroga os reis, ele exonera os reis e estabelece, levanta, dá ação aos reis, aos que governam. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Quem diz amém? Quando Daniel fala da ação de Deus sobre o tempo, ele fala, ele, Deus, muda os tempos, porque ele é de eternidade a eternidade. E as estações. Agora, preste bem atenção no que diz aqui. Diz, os tempos e as estações. Dois níveis de temporalidade. Duas classes de tempo que Deus trabalha. E quem espera em Deus precisa ter esta clareza da palavra. Que Deus trabalha em dois níveis de tempo. Em duas dimensões do tempo. Em duas classes de tempo. E aqui nós temos tempos e estações. E nós vamos usar muito duas palavras esta noite, que vamos tirar da tradução para ficar mais clara, para ficar mais sintética, da tradução da Septuaginta, que é Cronos e Kairos. Veja quando ele diz aqui, ele muda o Kairos e muda o Cronos. Ele está dizendo, Deus desafia o Kairos e Deus desafia o Cronos. E o que são estas duas palavras? Biblicamente, nós podemos classificar o tempo em pelo menos duas classes. O tempo cronológico, diga comigo cronológico, e diga comigo o tempo determinado. Quando nós esperamos do Senhor, nós temos que levar em conta estas duas dimensões do tempo. Primeiro, a dimensão cronológica, segundos, minutos, dias, semanas, meses e anos. Isso é o tempo cronológico. O tempo da duração, o tempo em que uma época dura, uma vida dura, uma coisa dura. Isso é o tempo cronológico. O tempo kairos é uma palavra no grego que significa oportunidade, tempo oportuno,
tempo específico. E muitas vezes é chamado na Bíblia de, diga comigo, tempo determinado. Vamos entender o que Daniel está dizendo. Ele desafia, altera, transforma, salta o cronos, o tempo e a hora oportuna e determinada. Isso quer dizer que Deus pode trabalhar através do tempo cronológico ou da forma no tempo cronológico que ele se determinou. E às vezes Deus decide pular o tempo cronológico e agir no tempo determinado. E aí a nossa espera está nesta dimensão. Entender quando Deus fala conosco e nos promete no tempo cronológico e no tempo determinado, no tempo oportuno. E aí precisamos saber que esperamos a Deus, seja no cronológico ou no tempo que Ele determinou. Quem diz amém? Na criação dos céus e da terra, Deus criou e diferenciou o tempo determinado e o tempo cronológico. Deus foi quem estabeleceu. Veja aí Gênesis capítulo 1 e versículo 14. E disse Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 14. Nós vamos precisar correr um pouquinho buscando os livros da Bíblia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, tempo cronológico, e sejam eles para sinais, para marcar, primeira finalidade dos luminares. Segundo, para o quê? Algumas versões dizem estações, e outras dizem como é? Tempos determinados, é o kairos. E terceiro, para dias e anos, representa o cronos. Então veja, Deus faz os luminares e os coloca por sinal de que? Do cronos e do kairos. Duas medidas de tempo com critérios diferentes. E o Senhor Deus foi quem estabeleceu. Jesus falando sobre o cronos e o kairos, o tempo da existência, o tempo de um período e o tempo que Deus se determina a fazer algo. Em Atos capítulo 1, quando os discípulos perguntam a Jesus em que tempo, eles falam de cronos. Veja aí, 1 e 6 de Atos, diz assim, aquele pois que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo, neste cronos? É a pergunta dos discípulos, nesta época, nesta duração de um período, o reino a Israel. Que é que Jesus diz? Não vos pertence, não vos compete, não é prerrogativa, não é poder de vocês saber os tempos, os cronos, ou as estações, os kairóis, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o Pai é Deus, e o Pai tem prerrogativas que são dele. E o que são essas prerrogativas? O poder. Jesus está dizendo, o tempo e as estações, o crono e o kairos, foi o Pai que estabeleceu. É o Pai quem define, é o Pai quem configura, é o Pai quem projeta, é o Pai quem calcula, é o Pai que determina. O tempo cronológico e o tempo determinado é a determinação do Pai. É Ele quem escolhe, é Ele quem fixa, é Ele quem ordena, é Ele quem determina. Aí ele diz assim, Ele faz isto pelo seu próprio, o que, amados? Poder. Diga forte, pelo seu próprio poder. E poder aqui é prerrogativa, é um direito, uma patente, um direito especial de Deus, é competência só dele, está na jurisdição de Deus, só ele tem o direito
de dizer é tempo ou não é tempo, durará tanto tempo e deixará de existir tanto tempo. E isto Jesus disse pelo seu próprio poder, pela sua própria prerrogativa, pelo poder e autoridade que ele tem e que ele exerce. Prerrogativa quer dizer privilégio que alguém tem por ser o que é, por ser daquela classe. Sabe por que Deus estabeleceu o Cronos? Sabe por que Deus estabelece a hora determinada? Porque Ele é Deus. É prerrogativa dele como Deus. E ninguém pode usar a prerrogativa dele. Ele é quem estabelece. Por isso Daniel disse, ele muda os tempos. Ele transtorna os tempos, ele pula os tempos, porque é prerrogativa dele como Deus. Aleluia. E por quê? Porque, diga comigo, Deus antecede ao tempo. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Versículo de número 13. Ainda antes que houvesse Cronos, que houvesse dias, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Vamos comer devagarinho este versículo. Ainda antes, princípio da anterioridade. Grave isso. Nós vamos ver bastante isso hoje. Deus se coloca antes, Deus está antes do tempo, por isso que ele estabelece o tempo. Antes que houvesse dia. Ou seja, Deus diz, eu sou o ponto de partida do tempo. Antes, na Septuaginta a palavra antes é arquê, que quer dizer, Deus é o princípio do tempo. Ainda antes que houvesse dias, eu sou. Aleluia, aleluia. Salmo de número 90. Salmo de número 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo inclusive, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que é que Moisés foi revelado a ele? Já falamos em outra ocasião aqui. Antes, de novo, princípio da anterioridade. O que quer dizer isso? Condição de preceder, de vir antes, no tempo, na ordem e no espaço. Ninguém veio antes de Deus. Ninguém pôde surgir antes de Deus, ou seja, na ordem, ninguém é maior do que ele, porque ele é o primeiro. No espaço, ninguém existe antes dele, e nem é maior do que ele, porque ele veio primeiro. E no tempo cronológico, ou no tempo determinado, ninguém manda mais do que ele, porque ele veio primeiro. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Antes que os montes nascessem. O que quer dizer isso? Antes que os montes, ou seja, antes que a parte material do universo fosse gerado, causado, viesse a existir. Ou que tu formasses. E aqui ele usa uma palavra interessante. Porque quando ele diz formasses a terra e o mundo, ele está falando da terra como solo, do planeta.
E está falando do mundo como a habitação dos homens, o mundo habitado, os habitantes da terra. Então, a Moisés foi revelado quando ele entrou na obscuridade, e ele escreve o Salmo 90, dizendo o seguinte: antes que tu fizesses os céus e a terra, o universo, e os habitantes da terra, antes que tu formasses a terra, e formar aqui é algo maravilhoso, que a palavra formar no hebraico aqui quer dizer redemoinho, dança, dar voltas, fala da Via Láctea, da galáxia espiral, a Terra girando, e também ao redor do Sol. Você sabia que se a Terra deixar de girar, haveria paralisação do sistema climático, das estações da Terra? Se a Terra parar de girar, não há tempo, não há estação, haveria uma parte mais aquecida, outra parte mais fria. Aqui a revelação está dizendo: antes que tu colocasses a terra para girar e houvesse cronos da terra, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. É por isso que ele governa o tempo. O tempo cronológico é uma condição, é uma limitação humana. Nós estamos limitados ao tempo cronológico. Nossa agenda, nossa existência está limitada a ela. A agenda do homem está presa ao tempo cronológico, à duração de uma época, de um período. Mas Deus não está limitado ao cronológico. Deus não está limitado ao tempo cronológico. Veja o versículo 4, aleluia. Porque 1000 anos são aos teus olhos, na tua visão, na tua compreensão, no teu conhecimento, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Moisés está dizendo 1000 anos. Você já pensou? 1000 anos. 1000 anos. Veja o versículo 10, a diferença do tempo cronológico para o kairós de Deus. Os dias da nossa vida chegam a quantos anos? 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a quanto? 80 anos. É o quê? O orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Mas aqui está, no versículo 4, a segunda razão pela qual Deus manda no kairós, no tempo determinado. Por que que ele consegue determinar no tempo? Aleluia. Porque 1000 anos, diz o versículo 4. O homem vive 70, 80 e quando chega muito 100, 120. Mas aqui diz 1000 anos. 1 milênio. Milhares de anos. 10 séculos. Você pode dizer o que vai acontecer amanhã com sua vida? Eu posso dizer, nós que estamos esperando no Senhor, o que vai acontecer com a nossa família, ou conosco, ou com o emprego, ou com a nossa saúde amanhã. Mas veja a grande antecipação, princípio da antecipação de Deus. 1000 anos é como ontem. Você lembra a comida que comeu ontem? Você lembra a roupa que vestiu ontem? Você lembra a congregação que você foi ontem? Escute, Deus está lembrado como ontem o que vai acontecer daqui a 1000 anos. Deus conhece não só os meus 80, os teus 80 anos, mas Ele já se antecipa a 1000 anos na frente. Sabe o que quer dizer isso? Deus se transfere, Deus se adianta na sua visão, no seu conhecimento de acontecimentos e situações, adiante. Isso é resultado da sua onisciência. Quando Deus fala algo profeticamente a alguém, o que Deus está falando é compartilhando aquilo que Ele já viu, já sabe, já se dispôs a fazer, já se determinou a fazer,
Porque a visão dele vai 1000 anos à frente. Ele vê o pai, ele vê o filho, ele vê o neto, ele vê o bisneto. E o que ele se determina a fazer hoje é com a visão dele lá na frente. Aleluia. E quem espera em Deus tem que estar consciente disso. Quem diz amém por isso? A agenda de Deus transcende, ultrapassa o tempo cronológico. Rapidamente. Veja como Deus olha lá na frente. Efésios capítulo 1, versículo 4. Vamos correndo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Já encontrou? Amém. Como é que diz? Como é que diz? Como também nos elegeu. Está fraco. Vamos ler? Como também nos elegeu em Cristo antes, princípio da anterioridade, eu não falei isso? Na frente, antecedente, a fundação do mundo. Sabe o que quer dizer isso? É que antes de Deus criar o tempo, Ele nos preferiu antes de criar o mundo. Eu vou fazer o mundo, vou colocar o habitante, mas eu vou querer que eles sejam santos. E no meu filho eles serão santos. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Veja agora Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Outro versículo que conhecemos bem. Só o finalzinho, que o primeiro fala do anticristo. Vamos para o final. Cordeiro, vamos ler todo, né, para entender. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Leia comigo. Que foi morto desde a fundação do mundo. Deus se antecipou desde a fundação do mundo ao que ia ocorrer milhares de anos na frente. Veja o Deus que você está esperando dele. Mateus capítulo 25, versículo 34. Até o reino que Deus fez para que nós desfrutemos, Ele fez com antecipação. Veja o que diz aí. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, que já está reservado, que já está providenciado, que já está pronto. Desde quando? Desde a fundação do mundo. A agenda de Deus trabalha com, diga comigo, anterioridade. E diga comigo, antecipação. Deus, isto quer dizer que Deus não trabalha com improvisos. Não pense que Deus vai improvisar o que disse que ia fazer a você. Ele não trabalha com improviso. Ele trabalha com antecedência. Com anterioridade. E quem espera em Deus tem que ter certeza disso. Meu Deus me falou porque Ele já antecedeu. Ele já está antes, já me dizendo o que vai fazer lá na frente. Eu tenho que esperar no tempo dele. Quando o tempo cronológico se encontra com o tempo determinado, o kairos de Deus, quando os dois se juntam, acontece o que está lá em Gálatas 4:4. A plenitude dos tempos. É como Jesus disse em João 16:21. Né? É como o momento de dar à luz. A mulher sofre, disse Jesus, até dar à luz. Quando dá à luz o varão, ela já esquece da dor que sentiu. É isso que acontece no tempo. A gente tem dor até que se dê à luz. Até que o momento cronológico, 9 meses, se junte com o momento determinado que Deus disse é agora. E quando o tempo da existência do homem se encontra com o tempo da vitória, o tempo determinado, o kairos de Deus, os dois se juntam, acontece a promessa, acontece o milagre. Então quando a gente diz estou esperando do Senhor, você está dizendo eu estou esperando que o meu tempo de existência,
que o meu tempo de prova, que o meu tempo de agonia, que o meu tempo de angústia, que o meu tempo de lágrimas, que o meu tempo de doença encontre o tempo determinado que vem de Deus. E quando os dois se encontrarem, aquilo que Deus falou vai se cumprir. Jesus tinha tanta clareza disso. Poderíamos ver isso, se lembra quando ele estava nas bodas em Caná de Galileia? Que ele disse assim: mulher que tenho contigo ainda não chegou a minha. Mas vamos ver João capítulo 7, que fica mais claro que Jesus fala do kairós de Deus e do kairós da gente. Do tempo determinado por Deus e do tempo que a gente quer determinar. Porque a gente é tão apressado, não é verdade? Que às vezes a gente quer determinar o tempo de Deus. João capítulo 7. O tempo não dá para a gente vir do 1 até o 7, vamos diretamente nos versículos chaves. Mas leia em casa depois. 7, versículo 6. Disse-lhe Jesus: ainda não é chegado. Diga comigo, não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Percebeu o que Jesus disse a eles? Eles queriam que Jesus fosse com eles, Jesus não queria. Mas Senhor, por que o Senhor não vai? Se o Senhor faz tanto milagre, veja o versículo de número 4, você tem que se mostrar ao mundo, Jesus. Não fique aqui não, se mostre ao mundo. Aí ele disse: calma lá, o tempo de vocês sempre está pronto, o tempo de vocês sempre é hoje, o tempo de vocês sempre é agora, mas o meu tempo ainda vai chegar. Eu estou limitado ao Cronos, mas eu sei o que o Pai determinou para mim. E eu tenho que agir de acordo com o que o Pai determinou, com o kairós de Deus. Jesus disse: esperem. Aí ele diz no versículo 8: subam vocês à festa. Eu não subo. Quem espera o kairós de Deus, o tempo determinado de Deus, vai ter hora que vai ter que dizer assim a alguém: eu não vou. Não vou fazer. E a resposta é: por quê? Porque ainda não chegou a hora. Não chegou o momento de Deus na minha vida. Aí veja o que ele diz mais: eu não subo ainda esta festa. Por quê? A razão: ainda o meu tempo não está cumprido. Não houve o pleroma, não houve a completude. Ou seja, o tempo cronológico ainda não se encontrou com o tempo determinado por Deus. E havendo-lhe dito isto, ficou onde? Na Galileia. Mas, ocasião, oportunidade, quando? Quando? Sempre vai ter um quando, que você vai perceber que chegou o momento de Deus agir. Quando seus irmãos já tinham o quê? Subido à festa. Então, nessa ocasião, subiu, ele agiu. Ele também, não manifestamente, a forma, o tempo, o kairós, o momento oportuno, tem o momento de acontecer, a ocasião, e tem a forma de acontecer. Você está esperando esses dois sinais de Deus? A ocasião e a forma que vai acontecer. Tem que coincidir com o que Deus falou. Diga amém. Amém. Está dando para entender? Diga amém. Amém. Diga comigo: minha hora vai chegar. Aleluia. E quando vai chegar? Esperei com paciência no Senhor. Por quê? Porque o meu Cronos vai encontrar o kairós de Deus, a hora determinada de Deus. Tua vida vai encontrar a hora determinada de Deus. E quando os dois se encontrarem, você vai correr para o abraço da vitória e vai dizer: meu Deus é fiel. Mas espere o modo e a ocasião de Deus. Diga comigo: Deus tem uma agenda organizada e determinada. Diga amém por isso. Eclesiastes capítulo 3.
Deus marca no tempo cronológico algumas datas do tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3. Já encontraram? Digam amém. Como é que diz? Vamos ler juntos? 1, 2, 3, galeria, todos. 1, 2, 3. Concorda que foi fraco? Levante a Bíblia assim e leia mais forte. 1, 2, 3. Vamos lá? 1, 2, 3, bem bonito. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para cada propósito debaixo dos céus. Diga amém. Amém. Tudo, todos os aspectos, todos. Nascimento, vida, saúde, casamento, empresa, tudo tem o seu tempo determinado. Aí, tempo determinado passou para o Cronos. E tempo para propósito passou para Kairos. Então, o que é que está sendo escrito aqui? Tudo tem o seu Cronos e o seu Kairos. Podemos determinar algumas coisas da nossa vida no tempo cronológico. Mas mesmo assim haverá um momento oportuno para os maiores propósitos da nossa vida. E quem espera em Deus tem que ter cuidado no seu propósito, para não estar desconectado com o propósito de Deus. Porque Jesus disse, ainda não chegou a minha hora, o meu tempo, disse Jesus. Então nós temos que adequar o nosso tempo ao tempo de Deus, porque Ele é o Senhor do tempo. Quem diz amém por isso? Aí veja o restante, aí ele fala da pragmática da vida, do propósito da vida. Ele diz, há tempo de nascer, morrer, plantar, arrancar, matar, curar, derrubar, edificar, chorar, rir, prantear, dançar, espalhar pedra, ajuntar, abraçar, afastar-se de abraçar, buscar, perder, guardar, lançar, rasgar, coser, calar, falar, amar, odiar, guerra e paz. O que é que ele está falando? Tudo isso é Kairos. Ele está dizendo, o Kairos de nascer, o Kairos de morrer, o Kairos de plantar, o Kairos de arrancar, o Kairos de matar, o Kairos de curar, o Kairos de derrubar, o Kairos de edificar, o Kairos. Ele está falando, há um momento oportuno para todo propósito na vida. E esse tempo oportuno tem que estar conectado com Deus que você está esperando. Se agir na hora de Deus, vai dar certo. Oh, aleluia. Há um tempo determinado e para todo propósito. Tempo de nascer e de morrer. Sabia que alguns encurtam o Kairos, o tempo determinado de Deus para a sua vida? Veja aí, Eclesiastes capítulo 7, 17. Não sejas demasiadamente multiplicador, não amplie, não cresça na impiedade. Nem sejas louco, estúpido, tolo, difícil de conviver, porque morrerias fora do teu Kairos. Entendeu? Deus está dizendo assim, meu filho, não seja exagerado, não seja exagerada, não multiplique o pecado na sua vida, nem tampouco seja uma pessoa difícil de viver. Porque você vai encurtar o tempo determinado para a sua vida. Deus tem uma agenda organizada aí, determinada. Lucas 21 e 24, não vamos ler, só anote se quiser. Tempo determinado para os gentios. Atos 3 e 19, tempo determinado do refrigério pela presença do Senhor. 1 de Pedro 1 e 5, Deus tem um tempo determinado para a segunda manifestação de Jesus, o Kairos da segunda vinda de Jesus.
Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, o tempo determinado, o kairos, para a manifestação do anticristo. Apocalipse 11, 18, o tempo, o kairos, em que os mortos, o tempo determinado em que os mortos serão julgados. Apocalipse 12, 12, o kairos, o tempo determinado para o fim da atuação do diabo. Diga amém por isso. Deus já marcou a data. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 e 25, o tempo determinado para aniquilar, Deus já marcou na agenda organizada e determinada dele, o dia em que ele vai aniquilar todo o império, toda a potestade, toda a força e até a própria morte. 1 Coríntios 15, versículo 24 e 25, diga o mais forte que puder, Deus tem uma agenda organizada e determinada. Aleluia. Quem está esperando Deus aqui? Diga de novo, Deus tem uma agenda organizada e determinada. E eu e a minha família estamos esperando aleluia. Lá no livro de Daniel, capítulo 11, o Senhor fala de muitas coisas que aconteceu. O tempo não dá para falar. Vai arrancar, vai levantar, vai destruir, vai aparecer, vai fazer contrato, decreto, etc. e tal. Aí ele chega no versículo de número 36, 11:36, depois que ele disse tudo como ia ser, o fim de alguns reinos, como ia acontecer, o fim do mundo. Aí ele diz assim: o que está determinado será feito. Aquilo que foi comunicado será feito. Quem diz amém por isso? A agenda de Deus trabalha com o tempo determinado. Não somente para os fatos universais, mas também para os fatos pessoais da nossa vida. 2 Coríntios 6 e 2. Deus tem um momento oportuno para dar livramento. Diga amém por isso. Porque ouvi-te em tempo aceitável. Ou seja, eu te dei ouvido com misericórdia, eu te auxiliei, eu te protegi. Veja, e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável e aqui agora o dia da salvação. Deus tem um tempo oportuno para dar livramento. Diga amém por isso. 1 de Pedro 5 e 6, abra a Bíblia. 5 e 6, o que é que diz? Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu kairos vos exalte. O Senhor está dizendo, humilhai-vos, não é deixe que lhe humilhem, é você mesmo humilhar o seu ego, é eu mesmo humilhar o meu ego. Nivelar o meu ego, a palavra humilhar é isso, debaixo da potente, da poderosa, da superior, da forte mão que ajuda e que confirma. É isso que quer dizer a palavra krateteio aí, mão de Deus, para que a seu tempo, no seu kairos, ele eleve em condições, em melhoria a sua vida. Ele está dizendo, fique debaixo da mão de Deus, porque vai chegar um momento que a mão de Deus, no momento oportuno, no tempo dele, determinado por ele, ele vai melhorar você, ele vai levantar você, ele vai exaltar você. Mas fique debaixo da mão dele. Diga comigo bem forte, a palavra de Deus, a palavra que Deus me dá, tem o seu tempo determinado. E eu preciso crer. Diga forte, eu preciso crer. Aleluia. Lucas 1 e 20. Zacarias não creu. Aí o anjo disse, eis que ficarás mudo, não poderás falar,
até o tempo determinado, até ao dia em que estas coisas aconteçam, elas vão acontecer. Porquanto não creste nas minhas palavras, que há seu kairós, a seu tempo, se hão de cumprir, há de ser executada, vai ter a sua plenitude. É isso que quer dizer aí, entendeu? Ele está dizendo: Zacarias, tu não estás crendo, é uma pena, porque vai ter que o tempo cronológico andar para o kairós chegar. O menino não pode nascer hoje, meu filho. Ele vai nascer daqui a 9 meses. Você quer crer ou duvidar? Ele diz: mas como vai ser? Então fica calado. Tu vai ver e não vai falar. Tu vai ver e não vai poder dizer nada. Até os 9 meses. Quando se cumprir a palavra. Quando o que eu disse encontrar no tempo cronológico, o tempo determinado, com 9 meses, você vai abrir a boca e vai dizer: é João, é João, é João. Você crê que você está esperando nesse Deus? Aleluia. Um dos motivos pelo qual nós devemos esperar no tempo do Senhor é porque nem sempre, diga comigo, nem sempre, o tempo cronológico coincide com o tempo determinado por Deus. Romanos capítulo 9, versículo 9. Porque a palavra, diga a palavra, aleluia, da promessa. Quem tem palavra da promessa aqui? Tem gente que não tem, coitadinho. Quem tem palavra da promessa aqui? A palavra da promessa é este: por este kairós voltarei a ti, e Sara terá um filho. Mas veja, Hebreus 11:11. Abra a Bíblia, Hebreus 11:11. Como foi esse kairós? Fora, diga comigo, fora do tempo cronológico. 11:11, o que é que diz? Pela fé, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já o quê? Olhe para cá, fora do tempo cronológico. Não há mais tempo. Quantos já disseram isso para você? Está entendendo o que Deus está falando esta noite conosco? Tem gente, mas não, tem não. Eu estou esperando é o kairós. Está perdido, está não. Por quê? Porque o Deus que revigorou o útero de Sara ainda não cumpriu o seu kairós, o seu tempo determinado. Deixe de prestar atenção nisso aqui, ó. E preste atenção nisso aqui, ó. Deus está reanimando a tua fé esta noite. Deus está dizendo: espera mais um pouquinho. Quando o teu tempo de vida chegar com o meu tempo determinado, tu vais abraçar. Tu vais abraçar. Abraão esperou, sabe quanto tempo? Aproximadamente 10 anos. 75 anos ele sai de Harã e vem para a terra da promessa. Quando ele tem 10 anos aproximadamente, ele se precipita e deita com Agar. Aí ele completa 86 anos e nasce um menino. Ele pensa que nasceu o tempo de Deus. Não, esse foi seu tempo. Você se antecipou, você se precipitou. Isso está em Gênesis capítulo 16, versículo 16, que o tempo não dá para ler. Mas aí o que acontece é que quando Abraão passa daquele tempo, Abraão continua esperando o tempo de Deus. Aí chega o capítulo 17 de Gênesis, versículo 21. No capítulo 17, no início, diz que ele estava com 99. Então 86 mais 99 dá quantos anos?
13 anos. Isso quer dizer que no período total, Abraão esperou 24 a 25 anos da sua promessa. O Kairós chegar. Faz quanto tempo que você está esperando no Senhor esta promessa? Pastor, faz 20 anos. Abraão esperou mais. Faz 22 anos. Abraão esperou mais. Abraão chegou aos 24 anos, 99 de vida. Aí Deus aparece debaixo da tenda dele, na casa dele, e diz: Abraão, onde está Sara? Está lá dentro. Diz a ela que daqui a um ano, no tempo determinado, ela vai abraçar uma criança. Ela vai abraçar um menino. Aí Sara escuta lá dentro e ri. Aí ele diz: chama ela aqui. Quando ela chega, diz: por que você riu? Eu não ri. Você riu porque não creu. O nome dele vai ser Isaac. Daqui a um ano vai chegar o Kairós da tua vida, e tu vais abraçar. Tu vais abraçar o menino. Tu vais abraçar o menino, minha irmã. Tu vais, e eu vou abraçar a promessa de Deus no tempo determinado por ele. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Foi revelado a Simeão que ele veria a salvação do Senhor. Mais de 80 anos Simeão tinha, e o Espírito Santo disse a Simeão: meu filho, o que foi? Tu pensas que o teu tempo cronológico já não adianta mais de nada? Senhor, eu acho que eu vou morrer e não vou ver. Vai ver. Quando é? Hoje. É hoje, vai para o templo. Vai para o templo, Simeão. E quando Simeão chegou lá vem Maria e José trazendo Jesus. Aí Simeão pega o menino, levanta e diz: Senhor, oh meu Deus, valeu o tempo da espera, Senhor. Despede o teu servo em paz. Você ainda vai dizer assim, minha irmã: despede o teu servo, porque meus olhos viram a tua salvação.